Trump volta à Casa Branca e reinaugura a era dos extremos nos Estados Unidos. Lula quer melhorar a imagem do governo e cobra mudança de rota na comunicação. Polícia Federal associa blitz da PRF no segundo turno em 2022 a plano golpista de Bolsonaro. E a indicação tripla ao Oscar do filme Ainda Estou Aqui. Eu sou Afonso Bezerra, estou substituindo temporariamente o querido Rodrigo Viana e esse é o seu já tradicional Tempero da Notícia. E a gente começa o Tempero da Semana falando sobre a primeira reunião ministerial do governo Lula em 2025. O Brasil de Fato trouxe com exclusividade que o governo pretende criar uma espécie de farmácia popular para os alimentos, minha gente. E funcionaria como uma rede de comércio para baratear os alimentos e contornar um gargalo que tem afetado a percepção do eleitorado sobre o governo Lula. A ideia ainda está sendo estudada e deve fazer parte desse esforço de um novo momento para o Palácio do Planalto, né? O governo enfrenta um desafio importante, construir uma marca forte e melhorar a comunicação com o povo. A crise recente do Pix foi um sinal de alerta, né, nesse sentido. Mostrou que a conexão com a classe trabalhadora desorganizada politicamente, informal e precarizada, como é o caso dos entregadores de aplicativo, ainda é frágil. Esse grupo tem resistência ao PT, desconfia do Estado e não se sente representado por entidades organizadas. E apesar de ser um governo de reconstrução, ainda falta uma política, digamos, carro-chefe, né, para impulsionar a popularidade. O terceiro mandato de Lula tem um aspecto de estagnação. Parece aquele carro que arranca, mas não ganha velocidade, né? O presidente quer reaquecer as turbinas e mudar essa impressão diante do eleitorado. A última reunião ministerial teve um tom mais de cobrança mesmo, né, de mobilização da equipe. Eu posso dizer para vocês que a entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos a fazer em 2022, porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não brotou, ainda não nasceu. Mas o que vocês precisam compreender é que este ano será um ano de definição para a história e para a biografia de cada um de vocês na passagem pela governança desse país de 2023 a 2026. E Lula cobrou por resultados e deixou claro que quer mudanças, sobretudo na comunicação. Ele sabe que precisa de um banho de povo, retomar o contato direto com a população e criar um fluxo mais eficiente na comunicação. A ordem é evitar ruídos e recuperar o carisma que marcou a sua trajetória. O desafio é grande, há uma distância entre os bons números da economia e o sentimento das pessoas nas ruas. A população ainda sente o peso do custo de vida, sobretudo com alimentos e as contas. Medidas positivas, como o Pix, a isenção do imposto de renda e o aumento do salário, acabaram ofuscadas por essa realidade imediata. E, além disso, a extrema-direita segue jogando pesado e sujo, né? Políticos como Nicolas Ferreira usam as redes sociais para desinformar e confundir. Miram exatamente nessa classe trabalhadora desorganizada, resistente ao PT. Lula percebeu que 2026 já começou, sabe que precisa se reposicionar e liderar com o estilo que o tornou popular, né? É o momento de reconstruir pontes, acelerar e não deixar os adversários tomarem a dianteira desse processo. A tarefa central está no colo de Sidônio Palmeira, que é o ministro da SECOM. Ele que deve criar e coordenar o tom dessa comunicação do governo com o povo. Mas outras áreas também devem e precisam agir. É importante uma estratégia política que seja evidente e eficaz diante da população brasileira. E tudo indica que deve começar por uma ação a respeito aí do preço dos alimentos. Vamos observar esse movimento. Agora, o destaque do noticiário internacional da semana. Trump está de volta à Casa Branca. É o início de uma nova era dos extremos nos Estados Unidos. Um governo que será marcado pela brutalidade, pela perseguição a imigrantes, pelo negacionismo climático e pela transformação do Estado em um balcão de negócios. Uma era, sem dúvida, também marcada pelo teatro conservador de Trump, que busca para si a atenção do mundo inteiro com essa tática de choque no início do governo. Trump, esse republicano, que retorna,
mais perigoso do que no primeiro mandato. Na posse, a mensagem foi clara. Trump estava cercado por bilionários da tecnologia, dono das redes sociais que alimentam a desinformação. Uma aliança muito perigosa, Essa aliança com essas big techs representa uma ameaça global à democracia e aos direitos civis. Ao lado de Trump também estavam aliados ultraconservadores como o Milei da Argentina e o Edmundo González da Venezuela. Trump já deixou claro a quem quer atingir. Anunciou operações militares contra cartéis na América Latina, reforço na fronteira com o México e ameaças de retomar o Canal do Panamá. Colocou Cuba de volta na lista de países que promovem o terrorismo. Internamente, ele também criou um clima de tensão, e instruiu funcionários a delatarem a existência de qualquer ação de diversidade. Ele deu 10 dias para os trabalhadores denunciarem colegas que tentem manter as políticas de diversidade nos órgãos do governo. No clima, um retrocesso brutal. Trump retirou novamente os Estados Unidos do Acordo de Paris, negando a urgência do combate às mudanças climáticas. Enquanto o mundo busca energia limpa, ele aposta no petróleo, celebrando o que chama de uma nova era de ouro para o país. Já no campo da saúde, desprezo absoluto. Trump cortou o financiamento à Organização Mundial da Saúde, deixando o mundo mais vulnerável a novas pandemias e sem produção de medicamentos essenciais. Os Estados Unidos são os principais financiadores da OMS, têm relevância no apoio às pesquisas e ao funcionamento da entidade. Essa saída é um baque para a segurança internacional da humanidade, inclusive aí pós-Covid, E ao olhar para o Brasil, foi puro descaso. How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Enquanto os bolsonaristas passavam vexame na posse, tomando banho de chuva, Trump sequer disfarçou seu desprezo pelo país. Uma cena simbólica do isolamento internacional da extrema-direita que se apega na volta de Trump à Casa Branca na esperança de reeditar aqui no Brasil o mesmo sucesso eleitoral nos Estados Unidos. Aliás, é bom lembrar que Trump também perdoou os golpistas do ataque ao Capitólio, dando o tom do seu novo governo. Agressivo, autoritário, hostil às minorias e negligente com os grandes desafios globais. É a reinauguração da política do ódio movida pela ganância, pela vaidade e pela busca por poder absoluto. O mundo observa e resiste de diversas formas, a exemplo da bispa Marian Edgar, que pediu misericórdia pelos imigrantes e pela comunidade LGBTQIA+, e ao juiz de Seattle, que já reagiu à ideia de vetar direito à cidadania aos imigrantes ilegais. Há um longo caminho para atravessar com Trump de volta à Casa Branca. E a panela está fervendo para os bolsonaristas envolvidos com a tentativa de golpe em 2022. No centro das atenções, agentes da Polícia Rodoviária Federal que participaram daquelas blitzes para dificultar o deslocamento dos eleitores no Nordeste durante o segundo turno de 22. Um relatório da Polícia Federal, divulgado esta semana, concluiu que essas operações não foram apenas atípicas, mas parte de um plano maior para manter Jair Bolsonaro no poder e evitar a posse de Lula. O foco dessas ações eram redutos eleitorais do PT, regiões do PT no Nordeste. As blitzes camuflavam a tática, mas o objetivo era claro: impedir os eleitores de chegarem às urnas. A denúncia foi revelada pelo portal UOL e está no inquérito que indicou Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF. A Polícia Federal não poupou palavras. Os atos da PRF podem ser interpretados como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os crimes estão previstos no Código Penal. E essa panela ferve ainda mais. É que Léo Índio, primo de Bolsonaro, também foi denunciado por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e outros crimes relacionados aos atos golpistas do 8 de janeiro. Léo Índio participou da invasão e destruição dos prédios dos três poderes em Brasília e chegou a postar uma foto no topo do Congresso, afirmando que patriotas não cometem vandalismo. Agora cabe ao STF decidir se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, Léo Índio se tornará réu em ação penal que pode levar à sua condenação.
E para esquentar ainda mais essa panela, o ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou que espera julgar os casos de tentativa de golpe ainda este ano. Segundo ele, isso é crucial para evitar tumultos no ano eleitoral. A lista de envolvidos no plano golpista é longa. Você deve lembrar, além de Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto, 37 pessoas foram indiciadas por tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação de organização criminosa. Gilmar Mendes reforçou a importância de acelerar o processo para garantir a estabilidade política no Brasil. A panela do bolsonarismo está, fervendo. E o país e a justiça seguem de olho nos próximos passos para punir quem tentou abalar a nossa democracia. E o cafezinho da semana tem um cheirinho especial, um cheirinho de vitória e alegria para o Brasil. E esse cafezinho vai direto para o cinema brasileiro, em especial para o elenco e toda a equipe do filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. Gente, que orgulho! O filme foi indicado simplesmente ao Oscar em 3 categorias. E olha só, uma dessas indicações é inédita para o Brasil. Isso mesmo, inédita. O filme está concorrendo a melhor filme, sim, a primeira vez que um filme brasileiro e em língua portuguesa chega nesta categoria. É absolutamente histórico, um feito único na nossa história. Mas também concorre a melhor filme internacional e também na categoria de melhor atriz com a incrível, a maravilhosa Fernanda Torres. E por falar na Fernanda, ela já tinha levado o Globo de Ouro recentemente, que comemoramos também de forma eufórica, e agora ela vai para o Oscar repetindo o feito da mãe, a Fernanda Montenegro, que foi indicada na mesma categoria em 99 com o filme Central do Brasil. É talento que passa de geração em geração. E vamos combinar uma coisa aqui, viu? Ainda Estou Aqui é um filmaço. Eu considero uma obra-prima do nosso cinema, da nossa história do cinema. A qualidade técnica é de tirar o chapéu. Bom, uma fotografia belíssima, roteiro impecável, tudo muito bem costurado. Onde que o senhor vai? Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta pra casa. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Dá essa carta! Tá mentindo pra gente! Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é é desenho. Muito lindo esse filme. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Mas mais do que isso, o filme também presta um serviço histórico e emocional gigante para o Brasil. Ele joga a luz para um período sombrio da nossa história, da ditadura militar, mostrando o nível de violência, a repressão e a agressividade que atingia até famílias de classe média alta como a do Rubens Paiva. É impossível não se emocionar com as histórias de sofrimento das vítimas e dos familiares de desaparecidos políticos. É um filme absolutamente forte, tocante
e que merece todo o reconhecimento que vem recebendo mundo afora. Por isso, o nosso cafezinho da semana vai para o cinema brasileiro e que venham mais prêmios, porque o talento a gente sabe que tem de sobra. Viva o cinema nacional!